seu professor de filosofia. E hoje vamos entrar em um assunto um tanto pouco polêmico. O assunto hoje é sobre política. Iniciamos nossa aula com uma frase de impacto do filósofo Platão. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Já o poeta Bertold Brecht, romancista e dramaturgo, também foi um teórico renovador do teatro moderno, de nacionalidade alemã e que viveu no século XX, foi mais impactante na sua fala, com a seguinte afirmativa: o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância nasce o político vigarista, pilantra, corrupto e lacraio das empresas nacionais e multinacionais. Normalmente as conversas sobre política tomam caminhos que podem parecer interessantes, mas que no fundo traz frustrações e discussões acaloradas. Isso acontece porque somos estimulados pelos acontecimentos e pelas notícias da imprensa. É comum questionarmos sobre a honestidade ou desonestidade dos políticos, negociações supostamente ilícitas, sobre os partidos políticos, candidatos e etc. É interessante pensar que a palavra política pode ser usada significando sempre um modo de lidar com as coisas, de gerenciar, de impor uma forma de funcionamento. Portanto, podemos concluir que a política também é uma atividade que se relaciona com a vida pública e que se liga ao trabalho de conduzir, direcionar os destinos da cidade ou estado, ligado à questão do poder, onde é necessário que pessoas sejam investidas para decidir os rumos a ser tomados. Não tem como falar em política e não relacionar com a Grécia Antiga. Pode-se dizer que os gregos inventaram a política. Isso significa afirmar que eles inventaram um tipo de política que diferenciou dos modelos anteriormente existentes. Paralelamente, os gregos inventaram a democracia, ou seja, a esfera pública. Eles criaram instituições que não permitiam que o poder fosse exercido de forma privada, às escondidas, mas obrigavam que ele fosse exercido publicamente. A soberania deixava de ser privilégio de um ou de poucos, para ser exercida pelo povo ou também pela demos. Como vamos analisar a política da Grécia Antiga, necessário se faz conhecer alguns dos termos do vocabulário político grego. Como vamos analisar a política da Grécia Antiga, necessário se faz conhecer alguns dos termos do vocabulário político grego. Isegória significa igualdade de direito à palavra pública, à palavra política, direito de falar nas assembleias. Isonomia significa igualdade de direitos perante a lei. Meteco era o estrangeiro residente na Grécia Antiga. Monarquia, governo de um só. Oligarquia, regime no qual a soberania pertence a alguns grupos. No início do século IV a.C., na cidade grega de Atenas, o exercício da cidadania deixa de ser privilégio da classe dos aristocratas e dos camponeses abastados, para incorporar também a classe dos tetas, que não possuíam terras, também chamados de marginais, porque estavam à margem da sociedade. No entanto, é durante o século V que a cidadania se torna uma realidade na vida cotidiana dos atenienses. Sendo assim, os atenienses exerciam seu poder, sua soberania, diretamente na eclésia,
porque eram iguais, assegurando a igualdade de direitos perante a lei e também o igual direito ao uso público e político da palavra nas assembleias. Os atenienses, após debates e deliberações, tomavam decisões que deveriam ser executadas. O interessante é que para os atenienses a eleição era um princípio antidemocrático. Eles entendiam que a eleição poderia criar distinções na sociedade, afinal, poderia abrir espaço para que os interesses comuns fossem administrados por alguns. Os três grandes pilares da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, desencadearam uma série de mudanças nas reflexões filosóficas gregas quando colocaram o homem como ponto central das reflexões. A partir da chamada filosofia socrática, o ponto central das reflexões eram sobre o homem e seus relacionamentos, abrindo espaço para avaliações políticas. Sócrates foi julgado e condenado à morte por ser considerado um revolucionário, mas deixou uma grande herança, que foi o seu discípulo e seguidor Platão, quem encarregou-se de manter vivo o pensamento socrático, mas também ofereceu sua própria contribuição para a filosofia, especialmente com a obra A República, na qual discutiu as possibilidades de uma sociedade justa e ideal. No entanto, Aristóteles é que se tornaria célebre com a teoria política grega, estabelecendo o formato de democracia dos gregos, sendo o primeiro a tratar sobre a natureza, funções e divisão do Estado, ou seja, o conjunto das instituições que controlam e administram o país, e sobre as várias formas de governo. Considerando todo o desenrolar da política grega, a origem do termo público remete ao campo da coletividade e ao exercício do poder, a sociedade dos iguais. Em sentido contrário, o privado se relaciona com as esferas particulares, a sociedade dos desiguais. O professor de filosofia Francis Wolff, da Escola Normal Superior de Paris, analisou um grupo que atingiu a essência do político, os indígenas do Brasil, particularmente os tupis-guaranis, no século antes da descoberta. Segundo o professor, os indígenas não têm política, não têm Estado, não têm leis, o que espantou os colonizadores. Mas as coisas não eram bem assim, pois enquanto os invasores europeus tinham uma ideia de Estado como poder externo e que obriga a sociedade a cumprir, os indígenas viviam nas aldeias uma outra experiência política, onde os indígenas constituíram uma comunidade visando o bem-estar de todos e sabiam manter a sua unidade através do autogoverno. Portanto, como comentamos no material didático, a reflexão sobre o assunto nos conduz a entender que a política está diretamente ligada à vida pública, à forma que o Estado liga com o poder. Devemos tomar uma postura sobre a política, entendendo que diferenças existem, os conflitos também, mas fundamentalmente o objetivo é tentar a conciliação e negociação, evitando-se assim os interesses particulares se sobressaírem aos interesses coletivos. Exercícios. Exercício 1. Leia o texto a seguir. Estado violência, sinto no meu corpo, a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violência, estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. O texto está relacionado a: mostra um indivíduo satisfeito
com a sua situação e que se apoia no regime político instituído. B. Representa um regime democrático em que o indivíduo participa livremente da elaboração das leis. C. Descreve uma situação em que inexistem conflitos entre o Estado e o indivíduo. D. Relata os sentimentos de um indivíduo alienado e indiferente à forma como o Estado elabora suas leis. E. Apresenta um indivíduo para quem o Estado, autoritário e violento, é indiferente à sua vontade. Resposta correta, alternativa E. Apresenta um indivíduo para quem o Estado, autoritário e violento, é indiferente à sua vontade. Exercício 2. Nas cidades-estados da Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, a discussão política entre os homens livres ocorria em ambiente público. Esse ambiente era conhecido como: alternativa A, Campos Elíseos, B, Coreto, C, Ágora, D, Praça Cidadã, E, Liceu. Alternativa correta, C, Ágora. Ágora, que era o termo usado tanto para a reunião dos homens livres, com o objetivo de deliberação sobre assuntos políticos, quanto para denominar o lugar em que eles se reuniam, isto é, em alguma praça central da polis. Até a próxima.